Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Quão maravilhoso é servir este Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor palpável em nossas vidas. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia novamente comigo. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. Nós vamos ler esse texto que tem sido a temática deste evento, este texto que tem sido a temática do nosso clamor pelo Brasil. Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Aleluia. Enquanto você encontra, eu quero mais uma vez agradecer a presença daquele que nos visita pela primeira vez. Quero te dizer, seja bem-vindo na casa do Senhor. Você está na casa do Pai, amém? Que nós possamos juntos buscar a face do Senhor. Quero também cumprimentar os nossos irmãos que nos assistem agora pelo YouTube, pelos canais de comunicação. Que Deus possa alcançar a sua casa, alcançar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo quanto eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém? Quero que você permaneça com sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração juntos, amém? Gostaria que você repetisse essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, esta palavra, Pai, que é alimento, esta palavra que nos conduz, esta palavra, Pai, que nos direciona, esta palavra que vem de encontro à nossa vida, de maneira tão individual, que nesta noite, o Senhor encontre em nós um solo fértil, para que esta palavra possa produzir a 30, a 70 e a 100 por um. Senhor Deus, nosso coração está aberto. Pai, nós oramos para que o Senhor conceda graça e poder ao pregador nesta noite, para que a palavra do Senhor possa vir de encontro à nossa vida e possa nos alimentar conforme o teu querer, pois o Senhor é soberano e não há outro como a ti. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. Queridos,
como esse texto fala ao nosso coração. Essa noite o Senhor quer ensinar para mim e para você a importância de nós o termos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, como aquele que governa sobre todas as coisas. Hoje é um culto de missões, um culto que para muitas pessoas pode parecer um culto onde as coisas são feitas de maneira tão, digamos, metódica. Mas a realidade, amados, é que nós estamos aqui em um momento onde nós podemos falar sobre missões. Falar sobre a missão que Deus tem na minha vida e na sua vida também. Falar sobre aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa nação. Sobre aquilo que o Senhor tem para fazer em todas as nações da face da terra. Amanhã é dia 7 de setembro. Dia do quê? Dia da proclamação da independência. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, Dom Pedro I soltou um grande grito, conhecido como Grito do Ipiranga. E esse grito consistia em uma frase que diz: independência ou morte. Forte, não? Independência ou morte. E por que isso aconteceu? Porque havia uma necessidade de que a nação brasileira pudesse romper com alguns bloqueios que ainda havia por ser colônia. Havia necessidade de que essa nação viesse verdadeiramente a ser uma nação. Ser uma nação é ter autonomia e independência. Às vezes a gente acha que a autonomia e independência é a mesma coisa, mas ser uma nação é ter essas duas coisas: autonomia e independência. A autonomia, quando a gente é criança, à medida que a criança vai crescendo, eu tenho uma filha de 5 anos e agora ela já está aprendendo a autonomia, ela consegue se vestir sozinha. Agora ela quer tomar banho sozinha. E ela já começa a fazer algumas situações sozinha. Isso é autonomia. Mas independência é quando você tem a possibilidade de tomar decisões a respeito de situações que fazem parte da sua vida. Independência é aquilo que nós muitas vezes conhecemos como a maioridade. Quando a pessoa se torna civilmente independente, responsável pelos seus atos. Mas nessa noite, amados, o Senhor, Ele deseja revelar a mim e a você sobre a importância de nós conhecermos esse Deus a qual nós servimos. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a gente entende que o que Ele espera de mim e de você não é uma independência completa, mas que nós possamos ser completamente dependentes dEle. Sabe, nós como pais podemos muitas vezes querer que os nossos filhos se tornem independentes. Quantas vezes nós olhamos para as crianças e queremos que eles cresçam logo para que eles possam fazer as suas decisões. Mas a realidade, amados, é que se nós soubéssemos a importância da dependência de Deus, nós passaríamos a ser mais dependentes dEle. Amém? Como eu disse, no dia 7 de setembro de 1822, aconteceu na nação brasileira um marco na história. Algo que dividiu a história do Brasil entre antes da sua independência e depois da sua independência. E o texto que nós acabamos de ler aqui fala também de um marco na história de Israel. O texto que nós acabamos de ler aqui fala sobre um momento muito importante para o povo de Deus. Nós já ouvimos falar de Davi, como Davi foi vitorioso nas suas batalhas,
Como Davi foi um exemplo de um homem segundo o coração de Deus. Como Davi conseguia romper diante das dificuldades. Mas a realidade é que nós, quando olhamos para a história de Davi, nós vemos que uma coisa o Senhor não permitiu que Davi fizesse. Algo que Davi desejava, construir o templo para o Senhor. A Bíblia fala que Davi chega ao ponto de dizer: Senhor, eu não acho justo a arca da aliança, que era o símbolo da presença do Senhor, habitar em tendas, enquanto nós habitamos em palácios. Ele diz: Senhor, eu quero construir algo grande. Mas sabe o que eu aprendo, amados? Que Davi não queria construir um monumento simplesmente para impressionar a Deus. Até porque Deus não se impressiona com um monte de tijolo. O Senhor não se impressiona com aquilo que às vezes nos impressiona. Tudo que o Senhor espera é um coração contrito. Tudo que o Senhor espera é um coração humilde. Tudo que o Senhor espera é um coração sincero diante da presença dEle. E a palavra do Senhor nos diz que então Salomão, ele vem para cumprir aquilo que o seu pai deixou, porque o seu pai deixou tudo organizado. Queridos, tudo que você possa imaginar para a construção do templo estava pronto no tempo de Davi, e Davi deixou tudo organizado para que o seu filho cumprisse um propósito. Você existe por causa de um propósito. Os seus filhos existem por causa de um propósito. E nós precisamos saber qual é o nosso propósito. Nós precisamos compreender para que nós fomos chamados. E como nação, nós precisamos compreender a qual Deus nós servimos. É por isso que o título dessa mensagem de hoje é: a felicidade do Brasil está em Deus. A felicidade do Brasil está em Deus. Não está no futebol, não está no carnaval, não está no Cristo Redentor, não está em nenhum outro lugar. A felicidade que o Brasil precisa, ela está no Senhor. E é isso que nós precisamos compreender. O salmista vai dizer no Salmo de número 33, como é feliz, ou bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. E sabe o que eu acho lindo, amados? É que a palavra do Senhor não nos deixa dúvidas. A palavra Senhor, lá no Salmo de número 33, está escrito com todas as letras maiúsculas. Queridos, quando nós estudamos um pouco sobre a teologia, sobre a história do povo hebreu, nós aprendemos sobre a importância que aquele povo dava com a sua aliança. Quando nós vemos Abraão recebendo um chamado de Deus, a Bíblia diz que o Senhor o chamou para ir a uma terra prometida. E essa promessa de Abraão passa a Isaac, de Isaac a Jacó. E a Bíblia diz que quando Moisés é chamado para libertar o povo, Moisés pergunta: Senhor, mas eu vou chegar lá e vou falar que em nome de quem eu fui? Em nome do eu sou. Em nome do eu sou é em nome daquele que é atemporal, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Porque eu sou o que sou. Então o Senhor se revela a Moisés dizendo: ei, eu sou o único Deus verdadeiro. Então você chegará diante do povo e dirá: o Deus
de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou para libertar o povo da escravidão. E nessa noite, Igreja Batista Nacional Filadélfia de São Simão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó tem nos enviado para libertar o Brasil. Quantos creem nisso? Nós precisamos crer nisso. O Senhor tem levantado a sua igreja como porta-voz nesta geração. Nós precisamos nos posicionar e compreender quem é o Senhor. E o texto diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Diga assim comigo: eu pertenço ao Senhor. Aleluia. Amados, quando nós pertencemos a Deus, não há absolutamente nada que pode nos tirar da sua presença. Quando nós compreendemos que somos dele, as coisas deste mundo não nos deslumbram mais. As situações à nossa volta não chamam mais a nossa atenção, porque a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Uma nação só é feliz quando ela define quem é o seu Deus. Uma nação, ela só pode ser feliz quando está muito claro quem é o seu Deus. Sério, pastor? Sim. É por isso que nós lemos aqui no versículo 13, o Senhor falando com Salomão, porque se você ler o capítulo 6, você vai ver que Salomão faz uma longa oração, e da mesma forma como Salomão ora ao Senhor e coloca diante do Senhor aquilo que lhe afligia, aquilo que ele esperava para a nação, o Senhor lhe responde. E este texto que nós lemos é uma resposta, é uma aliança de Deus com Salomão. E a Bíblia diz que o Senhor então aparece a Salomão de noite e diz o seguinte: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. E a palavra continua dizendo: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar pestes entre o povo. Por acaso o Senhor falou aqui que a partir desse momento Salomão nunca mais ia ter problemas? Falou? Não. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que os problemas eles virão, mas existe um Deus no céu que escuta a minha e a sua voz quando nós clamamos por socorro. Existe um Deus do céu que escuta quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilha, ora e se converte. Sabe, queridos, nós estamos clamando pelo Brasil, mas a pergunta que vem para mim e para você aqui nessa noite é: afinal de contas, por que nós estamos clamando? O que nós esperamos do Brasil? O que nós temos feito? Ou melhor, o que nós precisamos fazer para que a nação brasileira tenha uma grande mudança? E a resposta está aqui nesse texto. Diga comigo: humilhe-se, ore e converta-se. Querido, o que nós como nação brasileira precisamos compreender é que para nós sermos transformados de vitória em vitória, como nós adoramos aqui, se nós queremos ver um grande avivamento, se nós queremos ver um grande despertamento,
nós precisamos estar focados no nosso Deus. Nós precisamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós. E o princípio daquilo que o Senhor tem para nós é exatamente aquilo que o Senhor traz diante desta aliança com Salomão. Esta é a aliança que o Senhor faz com o seu povo. Naquele tempo, o povo de Deus era a nação judaica, a nação de Israel. Eles não deixaram de ser povo de Deus, é povo do Senhor. Mas quando Jesus vem, agora o Senhor traz a mensagem para que ela fosse e alcançasse toda a face da terra. E um dia essa mensagem alcançou a minha e a sua vida. Mas para que essa mensagem nos alcançasse, Jesus nos ensinou mais do que tudo, que o primeiro princípio que nós precisamos aprender aqui, amados, é o princípio da humilhação. Quantas vezes nós olhamos para esta palavra e pensamos nela somente de um modo muito negativo, somente de um modo muito pejorativo. E humilhar-se significa tornar-se humilde. Humilhar-se significa rebaixar-se, tornar-se desacreditado até. Só que como, amados, falar sobre humilhar-se diante de uma nação que tem buscado completamente o oposto de tudo isso? É necessário nós entendermos o que é se humilhar de verdade. E nessa noite eu queria compartilhar com você um texto do apóstolo Paulo, que ele direciona a igreja de Filipenses, e ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo começa a dizer: tende em vós o mesmo. Precisa haver o mesmo sentimento em mim e você, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento, pastor? Porque ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Jesus, sendo o próprio Deus, durante o seu ministério terreno na terra, nós vemos o Senhor se esvaziando para habitar no nosso meio, para nos dar o exemplo de que é possível vencer todas as coisas. Só que é necessário nós compreendermos a profundidade desse esvaziou, porque às vezes você pode dizer: não, o Senhor então, Ele só calou a sua parte divina. Não, Ele se esvaziou completamente. A palavra grega usada aqui é kenosis. E esta palavra fala de um esvaziamento a ponto de se tornar como um de nós. É por isso que Jesus passou por todo tipo de tentação. Sério, pastor, até pela que está passando na minha cabeça aqui agora? Sim, querido. Só que Ele venceu todas elas, por mim e por você. E a palavra do Senhor diz que Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Onde Jesus ia, havia uma multidão que andava atrás dele. Sabe, queridos, nós precisamos lidar com a multidão. Tem muita gente que não sabe lidar com as multidões. Jesus sabia bem lidar com tudo isso, porque as multidões não o impressionavam. Mas quantas pessoas que se perdem no meio das multidões. A Bíblia diz que Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se nós queremos, amados, ver a nossa nação ser transformada, nós precisamos compreender que é necessário que nós façamos como Jesus. É necessário se humilhar. É necessário sofrer o dano às vezes. É necessário dar
a segunda face a ser batida. É necessário às vezes não se levantar para justificar, porque a justiça do Senhor é que nos justifica. Nós precisamos compreender tudo isso. Então, amados, nós olhando para este texto, nós aprendemos com Salomão sobre a importância de se humilhar. Se você for ver lá no início do capítulo 7, a Bíblia vai nos relatar que Salomão, nessa inauguração, neste momento tão importante para a nação, ele manda colocar um lugar, uma tribuna de 5 por 5 côvados e 3 de altura. E então o rei da nação de Israel chega no meio do povo, porque essa tribuna não foi colocada em um lugar especial, essa tribuna não foi colocada num camarote, essa tribuna foi colocada no pátio, onde o povo ia buscar ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que então o rei chegou ali diante do povo, ele se ajoelhou, levantou as suas mãos aos céus. Sabe o que é esse sinal de se ajoelhar? É dizer: Senhor, eu me rendo, está tudo em tuas mãos, eu não consigo sem o Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Oh Senhor, oh Jesus, nos faça compreender a importância de nos esvaziar, Senhor. Aleluia. É necessário, amados, que nós venhamos compreender a importância de nos esvaziar. E às vezes você pode dizer: tá, mas Salomão aprendeu isso com quem? Com seu pai. Em que momento, pastor? A Bíblia diz que Davi foi até o povo filisteu para resgatar a Arca da Aliança. E Davi então traz a Arca da Aliança em 2 viagens. Mas na segunda viagem que Davi consegue entrar pelas portas de Jerusalém com a Arca da Aliança, a Bíblia diz que Davi tirou as vestes reais e ele vinha dançando e pulando e saltando diante do Senhor dos Exércitos. Mas a palavra diz que a filha de Saul, o rei anterior, ao ver Davi entrando sem as vestes reais, ao ver Davi entrando, saltando e pulando, disse: que vergonha. E a Bíblia diz que Mical desprezou Davi em seu coração. Um dia eu lendo este texto, o Espírito Santo me revelou algo. Mical não desprezou Davi, Mical desprezou a presença de Deus. Nós temos que ter muito cuidado em desprezar a presença do Senhor. A Bíblia diz que esse simples ato de Mical fez dela uma mulher estéril, porque aquela mulher não sonhava com seu esposo, porque aquela mulher não vibrava pela presença do Senhor. Ela gostava de viver nos palácios, ela gostava de viver com a pompa toda do poder das multidões. Mas a Bíblia diz que Davi, ele se humilhou e ele disse: Mical, eu faria tudo de novo para honrar e adorar ao Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a vencer isso. E quem sabe Salomão cresceu ouvindo isso de seu pai. Sabe, amados, nós precisamos passar à próxima geração quais são as prioridades de Deus. Salomão ouviu falar que um dia Davi entrou, saltou
exaltando e adorando ao Senhor. E agora Salomão está diante de uma festa de inauguração da 7ª maravilha do mundo antigo. E esse homem se coloca de joelhos, em rendição, em humilhação diante do Senhor, para declarar que o Senhor é o Deus de Israel. É tempo do Brasil esquecer do futebol. Tem gente que até hoje não superou o 7-1 da Alemanha. Mas tem gente que ainda não compreendeu que a gente vem tomando de 7-1 do inimigo das nossas almas. Nós estamos vendo uma nação que tem tentado tirar Deus da história. Há 2 semanas atrás, o Estado de São Paulo mandou tirar dos livros de história a palavra antes, aliás, o prefixo AC, DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E mandou colocar um prefixo no lugar, antes da Era Comum e depois da Era Comum. Eu já falei sobre isso aqui esses dias. O que eles nunca vão poder tirar é quem eu e você somos, antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia! Eles nunca vão poder tirar aquilo que Jesus fez na minha vida. Porque o Senhor é Deus. E não há outro como ao nosso Deus. Então é necessário se humilhar e compreender que o nosso Deus merece toda honra, toda glória e todo o poder. O segundo princípio que eu aprendo com Salomão, considerado o rei mais sábio que esse planeta já viu, é que depois de se humilhar, nós precisamos aprender a orar. A Bíblia diz, no capítulo 7, no início do capítulo, no versículo 1 vai dizer o seguinte: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Quando nós entendermos que muito mais importante que o presidente da República entrar por estas portas é a presença de Deus estar aqui quando nós chegarmos. Nós estamos às vésperas de eleições municipais. E ouça, igreja, muito cuidado com a sua escolha. Não responsabilize o Senhor pelas suas escolhas. É direito de todo cidadão votar. Os irmãos bem sabem qual é a posição de Igreja Batista. Nós não falamos sobre a questão política. Você nunca vai ver, no nome de Jesus, isso nunca vai acontecer, porque faz parte do nosso estatuto, um político pedindo voto no púlpito. E por que não? Porque existem pessoas que foram ungidas para reis, mas existem outros que foram ungidos para sacerdotes, e nós não misturamos as coisas. Nós respeitamos as opiniões, mas o que nós precisamos compreender, amados, é que nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque oração é a junção de duas palavras: orar e agir. A oração é orar e agir. É isso que Salomão fez. Antes de apresentar
ao povo, antes de ir para a inauguração, antes de ver como se fosse o show pirotécnico nos dias de hoje, antes de tudo isso acontecer, a primeira coisa que eu aprendo com este homem é que nós precisamos aprender a orar. Vai tomar uma decisão importante na tua vida? Ore. Orar para Deus tomar a decisão no meu lugar, pastor? Não, querido. Orar para Deus não te deixar cair numa cilada. Orar para que Deus revele ao seu coração aquilo que Ele espera de você. Agora a pergunta que fica na nossa vida é que isso serve para todos nós, a começar por mim. A oração tem sido uma prioridade na nossa vida? Nós estamos clamando pela nação, mas esse clamor pelo Brasil não pode ser só num culto de domingo à noite. O clamor pelo Brasil, ele acontece todos os dias. O clamor pelo Brasil tem que ser uma realidade na nossa vida o tempo inteiro. Não perca o seu tempo com outras coisas, amados. Coloque diante do Senhor aquilo que você precisa. Comece hoje a orar pelo Brasil como você nunca orou. Comece hoje a orar pelo estado de Goiás como você nunca orou. Comece hoje a orar pela cidade de São Simão como você nunca orou. Comece hoje a orar pela sua família como você nunca orou. Comece a orar por você como você nunca orou. Quantas vezes, amados, nós saímos de peito aberto para a batalha, sem compreender que para que nós estejamos em uma batalha, é preciso que nós nos revistamos das armaduras celestiais. As armas que o Senhor tem preparada para nós, nunca perdeu uma batalha. E nós só podemos alcançar essas armas através da oração. Mas a palavra do Senhor continua nos dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. É preciso que nós compreendamos o que é converter. A palavra conversão, ela significa meia volta. Ela significa mudança de direção. De nada adianta você mudar de religião se você não muda as suas atitudes. É necessário que nós compreendamos que se converter o nosso coração ao Senhor, é compreender o que realmente é prioridade na nossa vida. É colocar o Senhor como a primeira coisa. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se converter ao Senhor é compreender qual a direção que afinal de contas nós queremos seguir. Como eu vou chegar a um destino se eu não sei para onde seguir? Mas eu quero te dizer nessa noite, igreja, só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Existe uma fala de Satanás que diz que todo caminho leva a Deus. Essa é a maior mentira de Satanás. Ou na verdade pode levar a qualquer outro Deus, menos o Deus de Israel, menos o Deus da Bíblia. Porque para esse só existe um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Sabe, amados, como nós queremos viver e ver a nossa nação livre da corrupção, se muitas vezes nós compactuamos com os corruptores? Como nós queremos ver a nossa nação sendo transformada, se muitas das vezes nós não nos posicionamos na contramão desse sistema? Como nós queremos ver os nossos filhos ser grandes revolucionários?
Como nós queremos ver a próxima geração impactando multidões, se nós não ensinamos o caminho? Como eu disse, amados, Salomão aprendeu a se humilhar com o seu pai. A palavra do Senhor em Deuteronômio vai repetir por várias vezes que nós precisamos ensinar os nossos filhos andando pelo caminho, assentado à mesa, ao se deitar e ao se levantar. Sabe o que o Senhor estava ensinando ali? Naquele tempo não existia uma Bíblia impressa, bonitinha, igual essa que nós temos hoje. Não existia em várias versões, como é o caso da língua portuguesa. Porque sabe aquele negócio, amados, que a gente antigamente tinha uma desculpa para falar que a gente não lia a Bíblia? Pastor, eu não entendo nada que diz. Se você pegar uma versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ou a nova versão transformadora, você vai conseguir ler a Bíblia de maneira tão objetiva e clara. A realidade é que se nós queremos ver a próxima geração sendo impactada, nós precisamos dar o exemplo. Os nossos filhos só começarão a ler a Bíblia quando a gente começar. Os nossos filhos só começarão a orar e a passar tempo diante do Senhor quando nos vê orando. Um dia, ouvindo um testemunho do pastor Luciano Subirá, algo que me chamou muita atenção. No testemunho de vida dele, ele conta que um dia ele estava conversando com o irmão dele mais velho, e eles foram sempre estimulados a ler a Bíblia desde pequeno. Eles eram filhos de pastores, e tem muita gente que acha que filho de pastor, pastorzinho e na verdade filho de pastor também precisa se converter, precisa se posicionar. E aí ele contando um breve relato ali de um período da vida deles, ele dizendo: eu tinha tanta vontade de ver algo sobrenatural, eu tinha tanta vontade que o Espírito Santo me enchesse com o dom de visão. E diz ele que um dia eles estavam conversando no quarto e o irmão dele saiu, não sei se para ir na cozinha, em algum lugar, e ao deparar com a hora que ele chegou na sala, a visão do irmão dele foi aberta. Mas ele viu seu pai ajoelhado orando. Enquanto seu pai orava, aquele jovem teve a visão de 2 anjos sobre aquele homem. E aquele jovem foi tão impactado com isso, que isso nunca saiu da mente deles. E aquilo fez deles homens de oração, homens temente a Deus. Por que eu estou contando isso aqui, amados? Porque para muitas pessoas isso pode parecer simples, mas a realidade é que os nossos filhos precisam entender que o nosso Deus, Ele vive e reina eternamente. Ele está no controle, no domínio de todas as coisas. Sabe, amados, nós precisamos entender que para nós alcançarmos o nosso objetivo em Deus, é preciso a gente deixar os nossos maus, o que a Bíblia diz? Os nossos maus caminhos. Se eu te disser que tem 2 maneiras de você sair de São Simão e ir a Rio Verde nesse momento, e existe mesmo 2 maneiras. E se eu te disser, olha, por um lado está um tapete, mas agora você vai começar a pagar pedágio. E do outro lado existe um monte de buraco. Quantas pessoas estão andando pelo buraco porque não querem pagar o preço para viver a abundância daquilo que o Senhor tem para as suas vidas? Eu quero que você compreenda, amado, que os buracos das estradas, assim como ela estraga o nosso carro, os caminhos não aplanados da nossa vida também pode estragar a nossa vida. É por isso que nós precisamos corrigir a rota. É por isso que nós precisamos entender qual o caminho seguir. Nessa noite, o Senhor deseja nos ensinar.
O Senhor quer que a igreja do Senhor compreenda a sua importância, quem nós somos e qual o propósito para o qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que nós possamos orar por essa nação. O Senhor nos chamou para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor. O Senhor nos chamou para que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos e viver o que há de melhor da parte do Senhor para a nossa vida. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Oh Deus, feche seus olhos. E ore a sua maneira. Mas que nesta noite nós possamos colocar diante do Senhor aquilo que nós temos aprendido. Que você possa dizer: Senhor, eu sou o teu povo, eu faço parte do teu povo, e nós estamos aqui, Senhor, sim, levantando um clamor pelo Brasil. Nós estamos sim aqui levantando um clamor por esta nação. Amanhã comemora-se um marco importante para a nação brasileira. Mas hoje nós podemos iniciar um novo marco na história dessa nação. Basta que nós venhamos estar focados no mesmo propósito. Se humilhe, ore, se converta. Que nós possamos nessa noite orar. E eu queria te chamar, te conclamar a nós levantarmos um grande clamor agora. Nós vamos orar pela nação brasileira. Quero que você peça perdão pelos pecados da nossa nação. Que você peça perdão por tantas situações que têm entristecido o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos nos humilhar neste momento, nos colocar na brecha, para que esta nação seja transformada, para que vidas sejam impactadas. Amém. Faça isso neste momento. Senhor Deus, aqui estamos. Estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. Queremos neste momento, ó Pai, como igreja, como povo de Deus, Senhor, elevar diante de Ti, ó Pai, este clamor. Pai, nós clamamos pelo Brasil. Nós neste momento apresentamos diante do Senhor a nação brasileira, Pai. Todos os momentos difíceis que temos passado, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, se o Senhor cerrar o céu, de maneira que não haja chuva, Pai, ou se o Senhor permitisse que gafanhotos viessem sobre as nações, ou pestes, ó Pai, como essa pandemia que nós temos vivido, Senhor, se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, ó Deus, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E nesta noite, Jesus, nós tomamos posse desta palavra. Senhor, nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui, Pai, para dizer, ó Pai, que estamos arrependidos por todo o pecado praticado em solo brasileiro. Senhor, perdoa, Senhor, a nossa nação por toda idolatria, Pai. Perdoa a nossa nação, ó Deus, por toda promiscuidade. Perdoa a nação brasileira, Pai, por tudo aquilo, ó Deus, ó Pai, por toda violência, por toda artimanha de Satanás, que tem muitas das vezes imperado, ó Deus, trazendo a corrupção. Ó Deus maravilhoso, vem, Senhor, restaurando a nação brasileira, Pai. Não permita, Jesus, não permita que o Teu povo continue a sofrer. Nós estamos diante do Deus que responde à oração dos Teus filhos. Por isso, Pai, nós cremos, sim, Senhor, que os Teus ouvidos estão abertos e os Teus olhos estão atentos a toda a oração feita, Senhor, neste lugar. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui como servos do Senhor, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, para apresentar diante do Senhor, ó Deus, as nossas dificuldades e dizer: Senhor, toma a direção da nação brasileira. Senhor, muda a história do nosso país. Senhor, que nós sejamos uma nação feliz, cujo Deus é o Senhor.
Pai de amor, abençoa cada um de nós que aqui estamos. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa. Que esta palavra, Deus, possa vir de encontro a cada coração. Que cada vida compreenda a sua importância e aquilo que o Senhor deseja fazer em cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Louvado seja o teu nome, Jesus. Maravilhoso és tu, Senhor.